Então vamos lá. Então agora, ó, a gente vai dar uma pausa aqui, um minutinho, para falar com o ministro presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigada por falar com a gente. Queria só, antes de começar, que o senhor fizesse um resuminho do que foi essa coletiva hoje de tarde, que o senhor falou um pouquinho a respeito dessas blitz que estão acontecendo e como é que foi a expectativa agora desse segundo turno. Boa tarde. Boa tarde, cumprimento a todos. Cumprimento você, Camila, e cumprimento os demais, em nome do Germano Oliveira. Nós tivemos um segundo turno, como eu já previ, já havia adiantado, absolutamente tranquilo, com paz, com segurança, com tranquilidade, sem filas, não houve problema de filas também. Tivemos um segundo turno em que, graças principalmente à decisão do Supremo Tribunal Federal, depois a regulamentação pelo Tribunal Superior Eleitoral, pudemos fornecer o transporte público gratuito a milhões e milhões de brasileiros. É importante lembrar que nós tivemos transporte público gratuito em todas as capitais, nas 26 capitais, né, e no Distrito Federal. Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, em toda a região metropolitana, ou seja, nós conseguimos garantir o acesso democrático daqueles que têm o menor poder aquisitivo. Tivemos um segundo turno sem grandes problemas entre eleitores. Eu repito sempre, e hoje de manhã tive a oportunidade de dizer que o brasileiro, a brasileira, independentemente do antagonismo político, querem paz, querem emprego, querem a possibilidade de trabalhar, de se desenvolver, não querem guerra, não querem briga, querem tranquilidade. E as eleições mostraram exatamente isso. Tivemos essa questão que acabou, talvez até por falta de grandes problemas, acabou ganhando o dia todo a questão da Polícia Rodoviária Federal, que foi equacionada, foi conversada, e o ponto principal que eu coloco, independentemente da apuração do que ocorreu, independentemente, isso será feito, da apuração de eventual descumprimento parcial da ordem, independentemente disso tudo, hoje a prioridade, e hoje o dia é importante para as eleições. Então, nenhum eleitor foi prejudicado. Eu insisto nisso, porque aqueles ônibus que foram parados, onde houve vistoria, nenhum deles retornou à origem. Os ônibus foram até o destino. Houve atraso dos eleitores? Então, do ponto de vista pessoal dos eleitores, houve desconforto, pode ter ocorrido atraso, mas houve prejuízo ao exercício do direito de voto. E a partir do momento que todas as operações foram suspensas, isso possibilitou que todos os eleitores chegassem e votassem. Então, eu realmente acho que nós tivemos um grande dia para a democracia. Agora, ministro, o Silvio Ney Vasquez, o diretor lá da Polícia Rodoviária Federal, ele chegou a postar um pouco antes no Instagram um apoio ao Bolsonaro. Isso não se depois ele apagou a mensagem. Isso aí não se configura um crime de improbidade, já que ele está num cargo público, fazendo campanha para o presidente da República? Veja, como eu disse, toda a responsabilidade civil, criminal, por improbidade, disciplinar, seja do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, seja de agentes, tudo isso vai ser analisado. Mas, hoje, nós temos uma prioridade. A prioridade são as eleições. O eleitor foi ou não foi prejudicado? O transporte público fornecido ao eleitor foi ou não efetivado? O transporte foi efetivado, o eleitor votou, então nós vamos analisar exatamente o que ocorreu. O necessário era garantir totalmente o acesso ao voto. Eu conversei com o diretor da Polícia Rodoviária Federal, depois da segunda determinação para acessar imediatamente todas as operações, ele pediu audiência e veio aqui se justificar. Ele colocou que a interpretação que eles haviam dado é que realmente não haveria possibilidade de fazer uma operação em relação aos ônibus que transportavam eleitores, mas, obviamente, os ônibus
do transporte público, gratuito ou não, que estavam transportando eleitores das mais diferentes correntes ideológicas. Mas é que ele havia entendido, junto com a Polícia Rodoviária Federal, que isso não impediria, eventualmente, inspeção em ônibus com pneu careca, ônibus sem condições de trafegar, desde que, obviamente, esse ônibus pudesse chegar ao seu destino. Então, isso vai ser analisado, será analisado também a postagem do servidor, mas eu insisto que é mais importante para as eleições. Não houve prejuízo no exercício do direito de voto. Ministro, o senhor, durante a eleição inteira, o senhor teve que enfrentar aí, quase que, né, matando no peito, uma série de denúncias de fake news para todo lado. O senhor teve que fazer das tripas coração para que a eleição não descambasse. O senhor conseguiu manter o processo democrático eleitoral na pista, quer dizer, conduzindo o barco corretamente. Como é que o senhor chegou a ver? O senhor chegou a ver em algum ponto alguma ameaça à democracia, essa violência na campanha? Não, Germano, veja, durante todo o período pré-primeiro turno e depois entre o primeiro e segundo turno, e nós tivemos oportunidade de conversar algumas vezes, eu sempre acreditei muito na firmeza das instituições brasileiras, principalmente o Poder Judiciário, aqui o Tribunal Superior Eleitoral e toda a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. É importante destacar que a Justiça Eleitoral não é só o Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos 27 tribunais regionais eleitorais, temos milhares de juízes e promotores eleitorais. Então, eu sempre acreditei na força institucional da Justiça Eleitoral, do Poder Judiciário. E tivemos, obviamente, que combater questões importantes. Muitas vezes, o Tribunal Superior Eleitoral, e eu especificamente, fui criticado por algumas medidas, mas nós temos que modernizar a justiça, nós temos que modernizar os instrumentos. Nós precisamos, e eu sempre repito isso, a justiça é cega, mas não é tola, não podemos fazer a política do avestruz. Se nós tínhamos um problema de fake news, e no primeiro turno isso foi razoavelmente controlado, no segundo turno houve uma explosão, e nós tínhamos que alterar o método de combate. Vejam que, com as alterações que fizemos por resolução, nas últimas 36 horas, nós retiramos 354 impulsionamentos, tiramos 7 sites que estavam sendo monetizados, isso é proibido 48 horas antes, estavam recebendo dinheiro para fazer propaganda eleitoral, retiramos 531 URLs, eram postagens que decisões judiciais, 19 decisões judiciais já tinham proibido, só que repetiam nas redes. Com esse novo mecanismo, evitar prejuízo às eleições. 15 perfis de grandes propagadores foram retirados. E o mais importante, que vocês acompanham isso, até algum tempo atrás, isso seria dito como impossível. Nós determinamos e houve o banimento de 5 grupos radicais, neonazistas, discurso de ódio contra a democracia. 5 grupos do Telegram foram banidos, e esses grupos eles tinham 580 mil seguidores. Vejam, então, um combate efetivo à questão das fake news. Mas a justiça não consegue tirar todas as fake news. É verdade, mas vamos comparar com qualquer combate a fake news no mundo. Nós avançamos, nós reequilibramos. Imagine esses 5 grupos de Telegram com 580 mil pessoas disseminando outras informações às vésperas da eleição. O transporte público gratuito, que isso é muito importante, conversei muito esses dias e hoje também com o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. É importante que para as próximas eleições haja fixação da obrigatoriedade no país todo do transporte público gratuito. O eleitor tem o direito de poder se locomover até poder votar. O combate
ao assédio eleitoral. Ninguém ouvia falar em assédio eleitoral. Essa é a verdade. De repente, explodiu o assédio eleitoral. E o TSE, junto com o Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria-Geral Eleitoral, fez esse combate. Eu acredito que, apesar das dificuldades, e realmente essa eleição teve diferenciais em relação às demais, acredito que as instituições souberam se aperfeiçoar para combater o bom combate, a fim de que pudéssemos terminar bem essas eleições, a votação, e daqui a pouco nós poderemos proclamar os vencedores. Ministro, é evidente que nesse tempo todo a gente teve várias ameaças à democracia, feitas inclusive pelo presidente e seus seguidores. Tivemos até aquela reação do Jefferson lá no Rio com bombas e com granadas e tiros contra policiais, desrespeitando uma ordem sua, mas o senhor conseguiu ali equilibrar as ações. Como é que o senhor vê agora? O senhor acha que o eleito hoje será empossado e a democracia será preservada, independente de ranger de dentes? Veja, eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza que, proclamado o resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral, qualquer que seja o vencedor, imediatamente o chefe de todos os poderes e as grandes lideranças jurídicas e políticas apoiarão aquele que o povo escolher para ser o presidente da República pelos próximos 4 anos. Eu não tenho nenhuma desconfiança de que algo diferente ocorra. O Brasil está maduro o suficiente para respeitar o resultado das urnas eleitorais. E insisto novamente, o povo, os brasileiros, os eleitores, as eleitoras, demonstraram isso nos 2 turnos, sem brigas, sem confusão. Uma outra questão isolada, mas perto do que se anunciava pelo conflito entre os candidatos, o povo, os eleitores, as eleitoras, deram uma lição de sabedoria à classe política. Cada um vota em quem quiser, cada um tem o direito de votar em quem quiser, mas tem a obrigação de respeitar o voto do outro. Acho que é essa a grande lição desse primeiro e segundo turnos no Brasil. Com certeza, ministro. Eu vou passar a palavra agora para o Ricardo Kertzmann, nosso colunista, que tem uma pergunta para o senhor. Ricardo? Boa tarde, ministro. Em primeiro lugar, parabéns e, por que não, muito obrigado pela firmeza com que o senhor vem defendendo a democracia do Brasil. A gente daqui a 2 anos vai ter eleições municipais e daqui a 4 anos a gente vai ter de novo uma eleição nacional. A gente pode esperar um incremento substancial das verbas do TSE e também em novas tecnologias, justamente para poder combater de forma mais rápida e efetiva todos esses crimes eleitorais cibernéticos que a gente acabou de ver por aí? Boa tarde, Ricardo, um prazer falar com você. Eu acredito que o TSE, a Justiça Eleitoral, ela, ano após ano, tem um orçamento perto, obviamente, do que é possível no Judiciário, no Brasil, um orçamento bom, razoável. Sempre podemos pleitear mais. Mas você tocou num ponto essencial. Nós aprendemos, durante esse período, a combater as fake news. Nós precisamos aprender mais, obviamente, mas se nós compararmos a eleição de 18 com essas eleições, nós já viemos mais preparados, inclusive em virtude do combate às fake news, às milícias digitais, que já vem sendo realizado no Supremo Tribunal Federal, nos inquéritos de minha relatoria. Eu fui aprendendo também. Fui aprendendo o mecanismo, o modus operandi, e nós, a partir disso, vamos precisar de um investimento orçamentário, você tem toda a razão, para poder detectar de forma mais rápida, e um investimento político no sentido do Congresso Nacional finalmente aprovar leis importantes. E a questão mais importante que eu vinha defendendo há 2 anos e meio já, infelizmente não houve a possibilidade de aprovação, a responsabilização das plataformas da mesma maneira que a mídia. Vocês da Isto É têm total liberdade de falar o que quiser.
Só que vocês têm liberdade com responsabilidade. Se vocês avançarem no discurso de ódio antidemocrático, há uma maneira de responsabilização. As plataformas não. Isso não é possível que continue. Não é possível que as plataformas continuem sendo classificadas como empresas de tecnologia, se elas ganham mais de publicidade que qualquer agência de publicidade no mundo. Nós, no Tribunal Superior Eleitoral, desde o ano passado, para fins eleitorais, em 2 decisões importantes, equiparamos isso. Para fins eleitorais, as plataformas passariam a ser tratadas como empresas de mídia, de comunicação. Por isso foi possível toda essa alteração no combate. Mas é necessário que o Congresso Nacional atue. Passadas as eleições, e já conversei longamente com o senador Pacheco, com o deputado Arthur Lira, entendo que seja prioridade para as próximas eleições que aprovemos uma regulamentação em relação a isso. Não é possível mais e isso não importa qual candidato, qual coligação, qual campanha, mas possa, à vontade, lançar mentiras, deturpar informações e as plataformas não sejam responsabilizadas. As plataformas passaram a respeitar mais, e eu diria, respeitar efetivamente as decisões judiciais, a partir do momento em que seriam bloqueadas, inclusive o Telegram, todos se recordam aqui, e a partir do momento que fixamos multa de até R$150 mil por hora de descumprimento. Mas lá atrás, quando eu comecei nos inquéritos do Supremo Tribunal Federal, foi uma luta para cumprirem, porque precisamos consultar a nossa matriz, tem que mandar acordo de cooperação internacional. Não, se estão no Brasil, devem seguir a lei brasileira. E isso agora ficou comprovado e precisamos melhorar legislativamente. Ministro, eu vou passar a palavra agora para Ana Viriato, nossa editora de política, que está lá em Brasília, aí no TSE, na verdade. Ana, fique à vontade. Oi, ministro, boa tarde. Primeiro, queria agradecer pela sua participação. E o senhor está falando bastante sobre essa necessidade de uma legislação mais aprimorada, né? Eu queria saber se o senhor considera que o Congresso se omitiu, então, em legislar sobre isso, e se a gente pode, daqui para frente, talvez, ter uma punição um pouco mais rígida aqueles propagadores de fake news reincidentes. Nós vimos nessa campanha, por exemplo, que Carlos Bolsonaro e André Janones, um de cada lado ali, disseminaram informações inverídicas durante toda a campanha, e a gente teve, no máximo, ali a retirada de algumas postagens e a determinação para o acompanhamento das redes deles. Queria saber se tem como a gente aprimorar a lei um pouco mais para fechar o cerco em torno dessas pessoas. Boa tarde, Ana Viriato. Veja, eu não vou dizer que o Congresso se omitiu, porque eu, por um largo tempo, exerci cargos no executivo, né, secretário, ministro, e eu sei como funciona o processo legislativo. O Congresso discutiu, o Senado aprovou, a Câmara, inclusive o deputado Orlando Silva, o relator, mas eu posso não concordar que não tenha sido aprovado um projeto, mas eu tenho que entender o momento em que o Brasil vivia, o momento em que parecia que se aprovasse de uma certa forma, era contra determinado candidato. Se não aprovasse, era a favor desse. Então, o Congresso é uma casa política, por excelência. Agora, passadas as eleições, me parece que é o momento adequado de prever isso, a responsabilização das plataformas e a responsabilização também de influencers que vivem exatamente de fake news, de ofensas. Isso não importa o lado. Isso importa que qualquer um de nós, e eu falo como alguém que é campeão em sofrer ofensas nas redes sociais, eu e minha família, ofensas, ameaças, há mais de 3 anos. Você precisa ter como responsabilizar mais diretamente. Então, é um momento adequado, após as eleições, após proclamado o resultado, qualquer que seja o vencedor do Congresso Nacional, realmente se debruçar sobre esse assunto.
Ministro, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta rapidinho, que ainda envolve, de certa forma, fake news, mas agora a gente tem o quê? 47 minutos desde que a votação foi encerrada e a gente já tem quase 19% das urnas apuradas. É uma apuração muito rápida, muito efetiva e que foi questionado muitas vezes a efetividade da urna eletrônica, né? Só para atualizar o pessoal que está acompanhando a gente, agora com 18,53% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro tem 51,63% dos votos e Lula 48,37% dos votos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância das urnas eletrônicas e dessa moral que o Brasil tem, inclusive no mundo inteiro, na apuração no mesmo dia, de ser o único país que, de fato, entrega esse resultado no mesmo dia da eleição. Obrigado, Camila. O Brasil é a quarta maior democracia do mundo em número de eleitores. É a única democracia que entrega o resultado da eleição no mesmo dia, mesmo quando a eleição é para presidente, governador de todos os estados, deputados federais, estaduais e senadores. Isso é motivo de orgulho nacional. E eu diria mais, isso sempre foi motivo de orgulho nacional. Lamentavelmente, um discurso mentiroso, um discurso criminoso, um discurso contra a democracia e contra as instituições, começou a colocar em xeque isso. E, lamentavelmente, por falta, veja, uma questão junto à outra, por falta de regulamentação das redes, se proliferou isso, esse discurso. As pessoas que sempre votaram, confiaram, passaram a acreditar em notícias absurdas. Só que, ao mesmo tempo, isso é extremamente interessante, a participação nas eleições mostra que, no fundo, o eleitor brasileiro acredita totalmente nas urnas eletrônicas. Vai lá, vota e sabe que não tem fraude. É um discurso radical que acabou não tendo reverberação nem no eleitorado daquele discurso radical. Eu fiquei hoje, por exemplo, eu votei de manhã em São Paulo, depois fui até o TRE para acompanhar o teste de integridade e a biometria. Os eleitores, eles como voluntários para fazer o teste piloto de biometria, de integridade com biometria, porque confiam e acreditam nas urnas eletrônicas. A prova disso é que, passado o primeiro turno, sumiu o assunto de urna eletrônica. Sumiu. As redes passaram a falar no quê? Passaram a falar em pesquisas. Mudaram o eixo, porque viram que o brasileiro foi, votou e não houve nenhuma impugnação, não houve nenhum problema. Então, é importante que, a partir de agora, nós paremos com isso e possamos responsabilizar aqueles que atentam contra o Estado de Direito. Isso é crime previsto na nova lei de proteção ao Estado de Direito. Passemos a responsabilizar, porque nós precisamos também, se você me permite, só para completar, nós precisamos parar com isso, que tudo é liberdade de expressão, porque com isso nós estamos desmoralizando a liberdade de expressão, que é uma das conquistas mais importantes da sociedade. Você atentar contra a democracia, o Estado de Direito, que são os únicos regimes que garantem a liberdade de expressão, na verdade você está corroendo a proteção à verdadeira liberdade de expressão. Então, nós temos que realmente parar de relativizarmos a gravidade que são esses discursos. Eu nunca relativizei. E apanhei por muito tempo por causa disso. Eu nunca relativizei que determinada pessoa que aparecia armada, prometendo que ia matar ministros do Supremo, se tivesse oportunidade, faria. Domingo passado estava comprovado isso. Então, nós não podemos relativizar atividades criminosas. Eu vou passar a palavra agora rapidinho para a Melina Guterres, nossa colaboradora do site em Santa Maria, que ela quer fazer uma pergunta para o senhor também, Alexandre. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Fala aqui do Rio Grande do Sul, e o senhor falou agora que há 3 anos, né, você e a sua família
estão sendo atacados, né? E eu gostaria de saber como é que tem sido essa pressão em casa, né? No ambiente familiar, como é que vocês lidam com todo esse movimento, com tantos ataques? Veja, na verdade, pior é a família. Mas a minha família já está um pouco escolada, né, pelos cargos que eu ocupei. Diríamos que eu nunca fui unanimidade, né, nacional. Só os lados mudam para me atacar. Mas todos, em algum momento da minha história, me atacaram. Eu convivo muito bem com isso, obviamente, em relação a mim, porque eu optei pelos cargos que eu ocupo, e eu, desde o início, sabia que estava fazendo algo importante, com erros e acertos, como eu disse, eu aprendi também ao longo do tempo. Aprendi e vou aprender mais isso. Agora, a minha família, obviamente, vai acostumando, mas é muito duro porque eles não escolheram isso. Meus filhos não escolheram isso. E são covardes. Esses milicianos digitais são covardes, porque eu tenho um filho e 2 filhas. Eles só atacam minhas 2 filhas. Até no ataque, eles são misóginos, são machistas. E vocês imaginem quais os tipos de ataque, né, para escolher só as minhas filhas. Atacam minha mulher, atacam minha mãe, que tem 80 anos. Só que eu tenho algo que padrão meu em todos os cargos que eu ocupo. Me atacou, não deixo passar. É processado, eu vou até a polícia. Quando eu falo que nós não podemos transigir com isso, porque na minha vida pessoal eu faço a mesma coisa em relação a isso. Não é possível que a pessoa ache que pode invadir a privacidade da sua casa, amedrontar, ofender a sua família e fique tudo bem. Mas realmente não é algo, diríamos, que eu escolheria para a minha família. Obrigada, ministra. Acho importante a gente falar isso também, né, de processar, né, porque tantas pessoas são atacadas, né, não só o ministro, mas tantas pessoas públicas aí são atacadas todo dia nas redes sociais. É importante realmente ter uma atitude. Sim, e até completando, essa é uma outra questão, e eu converso muito internamente no Poder Judiciário, que o Poder Judiciário tem que evoluir, porque aquele que ataca tem que saber que a resposta da justiça será rápida, dura e eficaz, senão vale a pena atacar. E o Poder Judiciário também vai se adaptar a isso. Assim, por isso que quando a Ana perguntou do Congresso, eu acho que ele se omitiu, o Congresso também está aprendendo essas novidades, assim como o Judiciário em relação à responsabilização civil e penal por esses ataques digitais. Muito bem, ministro. Eu queria agradecer a sua participação, que foi excepcional. Eu tinha pedido ao senhor só 10 minutos, já ficamos quase meia hora no ar. Então, peço desculpas, porque o senhor também está no meio de uma eleição, que é muito difícil comandar todo esse sistema aí. Muito obrigado por tudo, ministro, e até a próxima, então. Parabéns. Obrigado, Germano, obrigado, Camila, obrigado a todos vocês, e um bom final de eleições, se Deus quiser. Até logo. Parabéns pelo seu trabalho, ministro. Parabéns. Obrigado. Parabéns.